nesta semana, uma tempestade muito severa castigou o Corn Belt, que é a principal região produtora de grãos dos Estados Unidos, uma das maiores regiões produtoras de grãos do mundo. Foram ventos muito severos, de mais de 160 km por hora, e as fotos que circulam na internet, que partem principalmente dos estados de Iowa e Illinois, que são os dois maiores estados produtores de grãos dos Estados Unidos, são bastante chocantes, né? As lavouras de milho acamada, muitos silos que foram destruídos, problemas também nas áreas urbanas. E para a gente entender a extensão desse problema e entender o que isso vai impactar para a produção e, claro, para os preços, para o mercado daqui em diante, a gente vai conversar agora com o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing e fala conosco direto de Boca Raton, na Flórida. Aaron, muito bom dia para você. Seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. Obrigada pelo seu tempo, pela sua companhia nessa quinta-feira. Momento difícil para os produtores de Iowa, principalmente, mas também para alguns outros estados ali próximos, como o Illinois, por exemplo, né? Isso mesmo, muito difícil. Acho que a dificuldade financeira, como é o caso muitas vezes dessas tragédias naturais, destrói quem foi afetado, né? Muito difícil mesmo para o pessoal que está vivendo isso na realidade. Aaron, primeiro vamos tentar entender exatamente o que aconteceu. Você me dava aqui as dimensões da faixa, né, que a tempestade pegou, e não foi uma pequena área, foi uma área muito extensa, né? Perfeito. Se pegar todo o cinturão de milho nos Estados Unidos, o coração dele, tanto geograficamente quanto assim de referência de produção, de produtividade, de escala, Iowa é um desses estados muito simbólicos. E até se você pegar, são 3 estados um do lado do outro, Iowa, Illinois, Indiana. Os estados de I, que eles chamam, seria o equivalente a talvez o Mato Grosso no Brasil. Então, a dimensão geográfica disso foi mais ou menos 800 por 300 e poucos quilômetros, bem no coração dessa área. Então, é uma extensão muito grande e o nível de prejuízo varia no meio dessa área, mas é uma área enorme, bem no meio dessa área produtiva de grãos. Aaron, quando a gente olha para o estado de Iowa, principalmente, nós já temos alguns números pré-estimados ali pelo governador do estado. Ele fala em cerca de 4 milhões de hectares, né, ou aproximadamente 10 milhões de acres. O que isso significa efetivamente para o estado de Iowa, por exemplo? Olha, para o estado de Iowa é uma grande área. Eu não sei dimensionar se dá 40% a 60% da área produtiva, mas é uma área muito grande para o estado. A nível nacional, vai chegar ali ao quê? É menos que 10%. Tá. Então, da área produzida. Mas, assim, é um número significativo. Deve ser uns 8% da área da produção do país. Certo. Aaron, quando a gente avalia, nesse momento a gente já consegue entender que impacto isso tem, que peso isso tem para a produção nacional de milho. Eu te pergunto mais, isso impactou a soja também, provocou perdas na soja também, ou a cultura mais prejudicada foi realmente o milho? Impactou a soja e milho, a lavoura. Agora, em relação ao vento, né, e a fase de desenvolvimento da lavoura, as fotos mais dramáticas são do milho no chão, né, o milho derrubado pelo vento, e depende de região para região, mas a soja reagiu melhor nesse aspecto. Então, a notícia principal é no milho. Certo. E quando a gente fala de perdas, a gente vai levar semanas ainda para contabilizar tudo isso, não, Aaron? Perfeito. Acho que é importante sempre ter a conversa qual que foi o prejuízo e quando e como vai ser precificado. Então, assim, é importante, já houve prejuízo, né? Já algum nível de prejuízo vai ter e vai reduzir a produção dos Estados Unidos. Então, já teve. A dúvida é quanto que vai ser esse prejuízo. O que eu ouvi de umas pessoas que trabalham com seguro da lavoura é que
o procedimento normal é que você vai e você faz a declaração que houve dano, eles fazem a avaliação e voltam um mês depois para ver quanto da lavoura que potencialmente se recuperou antes de indenizar alguma perda. Então, acho que o mercado vai estar precificando esse prejuízo ao longo dessas próximas semanas, conforme vê o desenvolvimento da lavoura. E os armazéns, também outro impacto sobre o preço é que vai ter produtor que não tem mais a capacidade de armazenagem, então vai ser forçado provavelmente a vender na safra. Então, aquele efeito do preço safra que a gente falou no começo da semana, aqui no Notícias Agrícolas, que falou que tem pressão de venda na safra. Isso vai intensificar essa pressão de venda um pouco, porque o produtor não tem a capacidade de armazenagem que pretendia ter. Era exatamente o que eu queria te perguntar. Qual o impacto que você espera disso para o mercado? E realmente pode ter um efeito reverso, né? Às vezes, a primeira análise, perdemos uma parte da safra, os preços poderiam vir a subir e reagir positivamente. Pode acontecer o contrário, então, Aaron? Eu acho dois momentos. O primeiro momento, ao longo dessas próximas 2 ou 3 semanas, é bem capaz que a gente tenha uma sustentação, porque tem essa incerteza da lavoura. Mas, num segundo momento, com a aproximação da safra, a tendência é que, se não pode armazenar, vai ter que vender ou levar e pagar armazenagem. Então, vai ter uma pressão, num segundo momento, de pressão de venda. E aí, depois da safra, vai ter a escassez e o preço tem chances ainda maiores. Então, assim, muito importante ver quando que o mercado vai precificar essas coisas. Ou seja, então a gente pode ter 3 momentos, na verdade. Esse imediato... Creio eu que sim. Tá. É capaz que o vale da safra seja um pouco mais fundo por causa disso, mas aí o teto do outro lado da safra tem potencial de ser um pouco maior. Você consegue, nesse momento, você trabalha com patamares de preços para esse teto, ou o potencial que os preços do milho poderiam alcançar no mercado norte-americano nesse momento, Aaron? A gente consegue entender isso agora com essa grande safra? Deve ser a maior safra de milho da história dos Estados Unidos, né? Segundo os números do USDA que saíram ontem. Sim. Olha, que nem eu já falei aqui, a gente não trabalha com essa projeção de preços, porque por vários motivos, né? Um é que é um mundo dinâmico e que muda o tempo todo. O outro é que, muitas vezes, se você coloca um preço, aí o produtor fica fixo naquilo e deixa de fazer o que precisava fazer, mesmo chegando próximo daquela movimentação. Claro. Então, a gente não trabalha muito com preços. Mas, dito isso, sempre eles estão olhando para aquele $4 no milho, né? Que nem sempre estão olhando para os $10 na soja e tal. Enquanto a gente tiver esse volume grande de milho no mercado, vai ser muito difícil chegar nesses $4. Então, o patamar de cima é bem mais provável que fique ali em 3,60, 3,70, 3,80, até não ter uma mudança nesse quadro de oferta e demanda. No caso da soja, o quadro fundamentalista e de compra de demanda, Sim, ele tem a tendência de ser melhor, digamos, no inverno daqui, né, na entre safra, ali no período de janeiro, dezembro, tende a ter um cenário melhor do que teve ano passado, e ano passado a gente chegou, acho que 9,57 foi alto. Então é possível na soja que a gente chegue nesses 10. tá. Até o fim do ano. Certo. Aaron, você citou a questão do seguro. A gente sabe que o produtor americano, nesse momento, ele já vinha muito fragilizado, econômico e financeiramente falando, por conta da ausência da demanda chinesa no mercado norte-americano. A gente sabe que isso causou um impacto muito, muito sério na saúde financeira do produtor americano. Como isso fica depois dessa catástrofe aí que nós tivemos essa semana no Corn Belt? Isso aumentou ainda mais a preocupação dos produtores? Como é que é esse sentimento nesse momento aí nos Estados Unidos? Eu acho que o impacto maior para descrever isso é só contar de uma conversa que eu tive com um cliente bem nessa área, né? Eu falei com ele, foi ontem, talvez foi antes de ontem, eu falei, é uma hora melhor para a gente conversar, que a gente tinha um assunto que ele falou, olha, as casas se foram, o armazém se foi e a lavoura eu estou preocupado.
não é uma boa hora. E eu falei, e o seguro vai ajudar? Ele falou, espero que sim. Então, assim, hoje é um momento muito difícil, inclusive emocionalmente, para os produtores nessa área afetada. De um ponto de vista mais, assim, digamos, se removendo dessa questão emocional, o mercado de seguros aqui é bem desenvolvido. Então, é capaz que grande parte desses prejuízos sejam, de alguma forma, indenizados financeiramente para os produtores. Então, eu não sei necessariamente se isso vai levar à falência de muitos produtores por motivos financeiros, mas é muito difícil e essas questões de seguros, às vezes, levam semanas, meses ou até anos para se resolverem completamente. Então, isso é uma coisa que vai... É um grande desafio para todo mundo nessa área. E havia, Aaron, uma esperança muito grande nessa safra, né? Como há ainda para muitos outros produtores, Sim. ainda bem. Mas havia foi colocado nessa safra muito investimento, acima de tudo, mas era colocado Sim. muita esperança por conta do cenário do ano passado, que também foi devastador, né? O produtor não conseguia Sim. plantar, o produtor que plantou perdeu. A gente viu lavouras de Sim. milho, de soja embaixo da água, aquelas inundações que também destruíram muitos silos. Quer dizer, não tem sido uma boa onda aí para os produtores americanos, infelizmente. Tem né? sido muito... Perfeito. Eles têm, os últimos anos, 2, 3 anos, têm sido extremamente difíceis para o produtor norte-americano. Extremamente difíceis. Realmente, parece que é um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra. Eu vejo que os relatos são, como você falou, né? Um momento emocionalmente muito difícil. No Twitter, os relatos eram muito, muito pesados. Inclusive, um que mais me chamou a atenção foi de um senhor olhando ali para aquele milho deitado né, sofrendo. Além de tudo, a planta está sofrendo também. É um organismo vivo, né, Aaron? E ele dizia o seguinte: nós lidamos com isso quase todos os anos, nos últimos anos, mas meu pai conseguiu e a gente vai conseguir também. Ele nos criou e a gente vai criar os nossos filhos também e continuar na atividade, que é o mais preocupante nesse momento mesmo, né, Aaron? Como se manter Sim. nessa atividade com o nível de endividamento aumentando, essas Sim. oportunidades de venda se mostrando cada vez mais limitadas, né, com essa disputa que ainda existe entre China e Estados Unidos. A gente pode ver uma mudança de comportamento aí dos produtores nas próximas safras, com esses eventos ruins se acumulando, você acha? Sim, e eu acho uma das coisas que eu pessoalmente acho maravilhoso sobre a agricultura, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, é que o produtor tem essa característica de muita resiliência, né? Ele tem uma adversidade e supera, e tem outra e supera, e muitas operações vão usar essas oportunidades para se tornarem ainda melhores, como muitos produtores no Brasil também, né? Tem uma dificuldade, adapta e melhora a situação, e se prepara melhor, tanto financeiramente quanto de rotina de trabalho e tudo mais para os próximos desafios. Mas vão ter muitos produtores também que eles já vinham assim, sofrendo muitos anos, e ou eles vão simplesmente aposentar e arrendar terra, ou eles não vão resistir a essas dificuldades contínuas e vão ter que achar outro caminho, né? Outra atividade. E realmente é muito triste isso, né? Sem dúvida. Essa fricção que tem aí nesse mercado. Sem dúvida. Aaron, para a gente finalizar, nós devemos ter atenção aí nos próximos dias, nas próximas semanas, à continuidade, aos desdobramentos desse evento, dessa tempestade. Aqui que nós devemos ter atenção nos próximos dias quando a gente fala de mercado e de produção americana. Eu ficaria atento digamos, se você olha para a faixa de negociação, por exemplo, da soja e do milho, ele tem tido principalmente uma movimentação lateral recentemente, né? Ele vai para o lado de baixo da faixa, sobe para o lado de cima, volta, mas é principalmente lateral. Eu ficaria atento no piso dessa faixa e para ver se a gente vai começar... Antes dessa tempestade, a tendência seria a gente testar esse
esse piso de preços para o lado de baixo e tentar descobrir o que vai ser a baixa da safra. Essa seria a tendência. Então, se isso não ocorrer, é positivo para preços, né? No caso de perdas e tudo mais. Então, eu ficaria atento nisso, né? Para ver, a gente teve uma reação positiva ao relatório do USDA e agora a tendência, se uma movimentação lateral para as próximas semanas, eu vejo como algo positivo, né? Já se só ficar lateral. Essa tempestade foi capaz de mudar um rumo que estava definido para os preços ou ajudou a manter o mercado ainda mais sem uma direção bem definida, Aaron? Eu creio, que nem eu falei, eu creio que isso vai agregar volatilidade e vai aumentar as oscilações nos preços. O mercado é descoberta de preço e isso aumentou uma incerteza. Então, agora, com esse aumento de incerteza, é capaz das oscilações de preços serem um pouco maiores. E a tendência, chegando à safra, assim, a tendência dos preços ainda é de cair. Se você olha para o relatório do USDA, eles, na realidade, aumentaram a produtividade ainda mais do que o mercado esperava. O fato que teve o estoque final que nos ajudou, mas também o fato dessa incerteza também ajudou a sustentar preços. Certo. Então, assim, eu não estou preocupado com a produção dos Estados Unidos no sentido macro esse ano. E eu acho que a tendência para preços é a gente chegar para baixo. Mas maior volatilidade, maior oscilação de preços é o que eu ficaria atento, porque isso realmente pode impactar. Tá certo. Aaron, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade aos produtores americanos, aos profissionais do agronegócio americano, que não é difícil só para o produtor que perdeu a lavoura, né? Mas é difícil também para um profissional como você, que conhece muito profundamente o campo, não só nos Estados Unidos, já teve muitos anos aqui no Brasil, mas a gente sabe como é um momento, como é devastador para um profissional ver a sua produção ali naquela situação, nas fotos que a gente viu. Então, muito obrigada pela companhia e pelas informações. Como eu falei, todo o nosso apoio aos produtores norte-americanos nesse momento. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, Aaron. Um abraço. Até. Bom trabalho. Aaron Edwards, consultor de mercado da Roadcheck Marketing, conosco nesta manhã de quinta-feira, trazendo os desdobramentos dessa tempestade que castigou o Corn Belt nessa última terça-feira. As imagens, como vocês puderam conferir ontem no Notícias Agrícolas, e novas informações, novas fotos chegam nessa quinta-feira. Já vai estar tudo junto com a entrevista do Aaron. Elas mostram realmente cenários que, para qualquer produtor, em qualquer parte do mundo, são, como eu falei para ele, devastadoras, né? Você olhar todo o seu investimento, dedicação, carinho, porque plantio nada mais é do que você colocar o seu coração ali naquela lavoura e chegar, né, um evento que você não tem controle sobre a natureza, não tem controle, o produtor tem consciência disso, mas passar por isso, depois do que já passaram os produtores americanos na safra passada, que foi uma safra muito ruim, houve quebra muito severa, de até 80%, 70% para alguns agricultores, não é nada fácil. Então, mais uma vez, a nossa solidariedade aos produtores americanos, mais do que nossos concorrentes, são peças complementares, né, dessa produção global que é tão importante para o desenvolvimento do mundo. Então, fica aqui a nossa solidariedade mais uma vez. E a gente vai, ao longo do dia, atualizando essas informações com imagens, com vídeos e com a análise do Aaron. Vamos ver como estão os preços agora na Bolsa de Chicago? Números na tela, a gente começa com o mercado da soja, que opera muito positivo nessa quinta-feira, à exceção do agosto, que sobe 4 pontos mais 25 para valer $8,94. Lembrando que hoje já é dia 13, então o agosto já sai da tela nos próximos dias. O setembro, novembro e janeiro sobem mais de 10 pontos nesse momento, com o setembro valendo 8,91, o novembro 8,94 e o janeiro $8,99 por bushel. Lembrando também que ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Commodities, reforçou. Se a gente superar os 8,83 e 8,84 no novembro, se manter acima disso, a gente pode buscar os 9,5. Vamos ver se esse é o movimento que o mercado vai adotar nos próximos dias. Números do milho agora. As cotações também sobem bem, o setembro 13,20, o dezembro $3,33 por bushel, o março 13,44, o maio 13,52, ganhos de 5,75 a 6,5 pontos nos principais contratos. Concluindo com os números do trigo,
O trigo trabalha estável com pequenas baixas, o setembro vale R$ 4,90, o dezembro R$ 4,99, o março R$ 5,06 e o maio R$ 5,12 por bushel, nesta manhã de quinta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a Letícia Guimarães assume a bancada para a gente continuar falando do mercado de proteínas animais, que tem sido também determinante para o nosso agronegócio aí nesses últimos anos. Os últimos meses têm sido extremamente importantes e de informações muito robustas sobre esse setor, e ela te atualiza já já. Na sequência, continue conosco.